A paz do Senhor. Bem-vindo ao curso CETEB ADCIM. O CETEB é um órgão oficial da Assembleia de Deus em Cidade Nova. Esta aula será proferida pelo pastor, professor, mestre em Ciências da Religião, Natalino Rogélio. Ordenanças. Doutrina da Igreja, parte 1. A Igreja Cristã, instituída por Jesus Cristo, observa ritos sagrados que foram ordenados pelo próprio Senhor. No contexto da teologia evangélica pentecostal, estes ritos são denominados ordenanças. É fundamental compreender essa distinção teológica para o correto exercício da fé. As duas ordenanças reconhecidas, instituídas por Cristo, são o batismo em águas e a ceia do Senhor. Elas não conferem salvação, mas são atos de obediência que simbolizam realidades espirituais já ocorridas na vida do crente. A Igreja, em sua dimensão visível, possui normas e práticas litúrgicas, e o batismo em águas e a ceia do Senhor são ordenanças específicas que devem ser observadas. O cristianismo bíblico não é sacramental. A visão sacramentalista, comum em tradições litúrgicas mais antigas, ensina que uma graça divina especial é concedida aos participantes de certos rituais prescritos, independentemente da fé ativa do participante. Em contraste, a perspectiva bíblica adotada pelas Assembleias de Deus e por correntes evangélicas históricas entende que não há poder salvífico na realização mecânica desses atos. O recebimento da bênção depende do estado do coração. O batismo em águas. Definição e simbolismo. O batismo em águas é um ato público de confissão de fé e identificação com Jesus Cristo. Ele simboliza o início da vida espiritual do crente. O batismo é uma declaração pública de nossa identificação com Jesus, em sua morte e ressurreição, que tornou possível a nova vida que temos nele. Baseado em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4, entende-se que o batismo representa o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. É um testemunho externo de uma graça interna já recebida. Na Declaração de Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus, consta que o batismo declara ao mundo que o crente morreu com Cristo e foi ressuscitado com ele para andar em novidade de vida. Os candidatos ao batismo. Uma das questões cruciais na teologia das ordenanças é: quem deve ser batizado? As Escrituras indicam que o batismo é reservado àqueles que podem exercer fé e arrependimento conscientes. O Novo Testamento ensina que o batismo em águas é somente para os crentes. Eles citam o exemplo da Grande Comissão em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus ordena fazer discípulos primeiro, para depois batizá-los. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, a fé antecede o batismo. Batismo infantil. A teologia pentecostal rejeita o batismo de crianças, pedobatismo. O argumento baseia-se no fato de que os infantes são incapazes de arrependimento, fé ou testemunho público da salvação recebida. As crianças não possuem pecados pessoais dos quais precisem se arrepender. A salvação delas é garantida pela redenção de Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 16. Casos bíblicos de batismo de famílias, como a casa de Cornélio ou do carcereiro de Filipos, não justificam o batismo infantil, pois o contexto demonstra que todos os que foram batizados ouviram a palavra e creram. Atos capítulo 16, versículos do 31 ao 34. Portanto, a dedicação de crianças é a prática recomendada, deixando o batismo para quando atingirem a idade da responsabilidade. A fórmula batismal. A fórmula bíblica para o batismo encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Existe, contudo, uma discussão teológica acerca de passagens em Atos, capítulo 2, versículo 38, que mencionam o batismo em nome de Jesus. A expressão em Mateus, em nome, singular, indica a unidade da Trindade,
e significa para a adoração e o culto. Já em Atos, a expressão em nome de Jesus ou sobre o nome de Jesus significa segundo a autoridade de Jesus. Portanto, os apóstolos em Atos não estavam criando uma nova fórmula litúrgica que anulasse Mateus 28:38, mas estavam batizando sob a autoridade de Cristo, que ordenou o batismo trinitário. A prática histórica da Igreja confirma o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O modo do batismo. O termo grego baptizo implica imersão. A simbologia de sepultamento e ressurreição, Romanos 6, exige que o corpo seja coberto pela água. A Declaração de Verdades Fundamentais afirma: a ordenança do batismo, simbolizando o sepultamento de Cristo, deve ser observada. No batismo, tem o novo crente o corpo lavado em água pura, como símbolo da purificação efetuada em seu interior pelo sangue de Cristo. O batismo por imersão é, portanto, o modelo bíblico que melhor reflete a morte para o mundo e o levantar para uma nova vida. A Ceia do Senhor. Instituição e significado. A Ceia do Senhor foi instituída por Jesus na véspera de sua crucificação, durante a última Páscoa com seus discípulos, Mateus 26, Lucas 22. Para a Igreja, a ceia substituiu a Páscoa judaica, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Nos relatos evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa da paixão inclui a instituição da ceia, onde o pão é comido e o cálice é bebido como memória do sacrifício iminente. Os elementos materiais da ceia são o pão e o vinho, o fruto da vide. Eles são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. A teologia pentecostal rejeita a transubstanciação, a ideia de que os elementos se tornam literalmente carne e sangue, enfatizando que a ceia significa que já compartilhamos da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira espiritual. O caráter memorial e profético. A ceia do Senhor possui uma riqueza temporal, conectando o passado, o presente e o futuro. 1. Passado. Comemorativa. Jesus ordenou: fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. A ceia é um memorial dos sofrimentos e da morte de Cristo no Calvário. Ela olha para trás, para a obra consumada da redenção. 2. Presente. Comunhão e instrução. É um momento de comunhão, koinonia, com Cristo e com o corpo de crentes. Ao participar, o crente se apropria espiritualmente dos benefícios da expiação, recebendo força e nutrição espiritual. 3. Futuro. Profética. A ordenança tem um limite temporal e uma esperança, até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Ela é uma profecia da segunda vinda e antecipa a grande celebração das bodas do Cordeiro. Em Mateus 26:29, Jesus promete não beber do fruto da vide, até que o faça no reino de seu Pai. A ceia, portanto, anuncia a morte do Senhor até o seu retorno, mantendo viva a bendita esperança da Igreja. O exame pessoal e o discernimento do corpo. A participação na ceia exige seriedade. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 11:27-30 sobre o perigo de participar indignamente. Participar indignamente não significa que o crente deve ser perfeito ou sem pecado para participar, pois a ceia é para pecadores perdoados, mas refere-se à maneira como se participa. O corpo que deve ser discernido é o corpo espiritual de Cristo, a Assembleia dos Crentes. O problema em Corinto era o partidarismo, a divisão e a falta de amor. 1 Coríntios 12:11-21. Eles transformavam a ceia em uma refeição comum, onde ricos comiam e pobres passavam fome, não reconhecendo a unidade da Igreja. Portanto, discernir o corpo significa reconhecer a unidade dos irmãos e eliminar barreiras de divisão, ódio ou indiferença. O autoexame, 1 Coríntios 11:28,
serve para verificar se estamos em comunhão correta com Deus e com os irmãos. Conclui-se então que o batismo nas águas possui natureza, rito de iniciação, frequência, celebrado uma só vez, significado primário, nova vida e identificação, morte, sepultamento, ressurreição, direção, testemunho público, para fora. A ceia do Senhor, natureza, rito de continuação e comunhão, frequência, celebrado repetidamente, significado primário, santificação e memória, direção, exame íntimo e comunhão fraternal. As ordenanças são o testemunho visível, sagrado e contínuo de uma fé viva e obediente. Parabéns! Você chegou ao final dessa aula. Leia a apostila, os livros recomendados e faça os exercícios propostos para a melhor fixação dessa disciplina. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula!